Glorificado seja o nome do Senhor, meus queridos irmãos. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho do EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 11, lição da classe dos adultos. Fazendo aqui uma correção, na aula dos jovens eu falei da classe dos adultos, não, mas aquela lá foi a aula dos jovens, que é o julgamento final. Novo céus e nova terra, o tema. Nosso tema hoje, da classe dos adultos, é o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Estaremos aprendendo aqui sobre essa temática, não é? Estaremos conceituando aí, correlacionando ortodoxia com heterodoxia, também a dividir a respeito da corrupção doutrinária, apresentar a igreja como guardiã da sã doutrina, e isso está na nossa lição, tá certo? Muito bem, isto posto, depois dessa pequena introdução, vamos começar a nossa aula de número 11, classe dos adultos. O tema geral da nossa lição é o apóstolo Paulo, lição da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Glória a Deus. Então nós estaremos dando continuidade aqui, tá certo? Ortodoxia versus heterodoxia. São dois termos técnicos importantes. Na ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários para a teologia, para compreendermos aí a distinção entre o ensino correto e desvio quanto à doutrina bíblica. Esses termos ajudam aí a compreender a preocupação de Paulo com a invasão das heresias nas igrejas locais. Isso hoje não é diferente, tem muita baboseira sendo aí inserida dentro dos nossos cultos, dentro do nosso contexto, muita coisa herege, muita heresia, muita coisa, tá louco, tem coisa, temos que levantar-se contra, não é? E assim sucessivamente. As pessoas vai fora em outros segmentos, exporta de lá para cá, e agora o que era bom aqui já não está tão bom assim. É assim que eles dizem, né? Então isso é mania de quem está se desviando da fé, de quem não está querendo obedecer essa doutrina, de quem não está querendo viver a doutrina ortodoxa, ok? O conceito ortodoxia, na linguagem grega, no Novo Testamento, tem um termo, um prefixo de orton, que significa o que é direito, reto ou certo, não é? Então a definição técnica para a ortodoxia diz respeito ao absolutamente de conformidade com o princípio ou doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras, conforme está escrito em Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo 1, versículo de número 13. Haja vista que a nossa lição, ela está, a leitura bíblica em classe, está inserida em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 3 a 6 e versículo 11, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14 até o verso 17. Né? Então, o conceito de heterodoxia, o prefixo hétero significa diversos. Então, assuntos assim, heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposições, padrões, normas e dogmas estabelecidos. Inclusive, quero trabalhar essa questão de dogmas e doutrina também aqui nesta lição, tá certo? Quero trabalhar esses dois conceitos aqui, que são conceitos importantes para o nosso aprendizado. Não tenha dúvida a respeito, né? Parabenizo aqui o comentarista da lição, o pastor Erenay Cabral, pela coerência, pela abrangência do tema tão importante. Como eu sempre digo, a nossa revista tem um tema, mas o professor, o mestre, pode expandir dentro do assunto. Haja vista que o assunto ele não é assunto morto, é um assunto que tem projeção gigantesca, né? Dá para aprendermos bastante coisa dentro desse conceito. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência a doutrina de demônios. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto, né,
para nós nos dias de hoje. Devemos fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas, né? Diga-se de passagem que esse conceito de ortodoxia hoje não é muito harmonizado com o que se fala, não é? Nas igrejas dos dias atuais, dos dias odiernos, né? Deus não ficou velho? Ponto. Isso é coerente. Mas a igreja precisa entender que Deus não mudou. O que mudou foi o povo. Mas nem tudo que se muda é para a igreja. A igreja não pode mudar conceitos e doutrinas, não é? Então, eu preparei aqui uma aula dentro desse contexto sobre dogma e doutrina, né? É o ponto fundamental de qualquer religião, né? De qualquer religião confessional dogmática, principalmente quem defende dogmas confessionais, não é? Então, o ponto fundamental de qualquer religião é o seu conceito acerca de Deus. Então, a teologia define conceituar e organizar as relações contidas nas Escrituras. Os dogmas e as doutrinas e a religião estão interligadas de modo recíproco, né? De tal forma que é impossível ter um conjunto de doutrinas não dogmatizadas. Ponto. Né? Tem gente que tem IRI, enfim. No caso das igrejas que têm convenções, que são convenções de pastores e não de igreja, diga-se de passagem que a igreja não precisa de convenção, não é? A convenção é de pastores e de igreja. A igreja só precisa da cruz, de crer e obedecer a palavra. Ponto. Não é? Mas existem as convenções para normatizar esses fatores, né? Então, ainda as correspondentes, por exemplo, são idênticas, né? Não são idênticas, aquelas coisas que parece, mas não é idêntico, percebe? Os negócios que vêm surgindo aí, de forma avassaladora, adentrando nas nossas igrejas. Um dia desse eu até gravei um vídeo no canal Rascunho Teológico, se você desejar, dê uma passada lá, Rascunho Teológico, né? Eu estava falando sobre a teologia generosa, não é? E o conceito do liberalismo teológico nos dias de hoje. Está entrando na igreja um conceito dessa teologia generosa que é não a doutrina, né? É totalmente antidoutrina, doutrina bíblica, né? Então as pessoas fazem o que quer, vivem do jeito que quer, e a doutrina bíblica ela regulamenta nossos conceitos de fé, ela trabalha em cima, trazendo normativa para os nossos conceitos. E essa dogmática de Paulo, o paulinismo, por exemplo, as igrejas dos dias odiernos devem viver pautado no paulinismo, ou seja, nas doutrinas ensinadas pelo apóstolo Paulo, né? Então vamos lá, o que significa dogma, né? Qual é o significado de dogma? Dogma é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa é verdade, ou seja, na antiguidade o termo estava ligado ao que parecia ser uma crença ou convicção, um pensamento firme ou doutrina. Então, posteriormente, passou a ter fundamento religioso, que caracteriza cada um dos pontos fundamentais e indiscutíveis de uma crença religiosa. Pontos inquestionáveis, na verdade, uma verdade absoluta que deve ser ensinada com autoridade. Isso é o dogmatismo. Além do cristianismo, dogmas estão presentes em outras religiões, né? Em outras religiões, além do cristianismo. Não é só o cristianismo que tem dogma, não. Como, por exemplo, o judaísmo, o islamismo, os princípios dogmáticos são crenças básicas pregadas pelas religiões que devem ser seguidas aí, e respeitada pelos seus membros e sem nenhuma dúvida, não é? É claro que quando você se opõe a um certo dogmatismo, você não vai ficar ali, porque o dogmatismo não muda por causa de você. Isso é um ponto muito interessante, que nos dias de hoje existe uma gama de gente se levantando para dizer que a igreja tem que se modernizar, para dizer que a igreja precisa mudar. Não, eu concordo que a igreja tem que ter uma releitura da contracultura, né, que ela vive, e do meio que vive. Isso eu concordo piamente. A igreja tem que ter uma releitura dos seus conceitos, dos seus hábitos, das suas práticas, não é? Mas que isso não venha ferir a base doutrinária da Bíblia,
não é? Não venha ferir. Nos anos 90, 80, 70, enfim, existia muito dogmatismo baseado em doutrinas baseadas em usos e costumes. Hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Hoje não está mais desse jeito. Existia só o pode e não pode, pode e não pode, não é? Então, cada igreja tem o seu modo de viver, o seu modo de ser, mas que esse modo de viver de cada denominação confessional não venha deturpar a palavra de Deus, não venha deturpar a doutrina bíblica, que é para todos. Você não pode, nós, igreja, não criamos doutrina. Nós não precisamos criar doutrina. Nós não temos necessidade de criar doutrina. Nós não podemos criar doutrina. Nós não temos essa autoridade. A doutrina foi dada pelo Senhor Jesus, que Paulo pregou, Pedro pregou, João pregou e assim sucessivamente. Então, cada um dentro da sua esfera, e eles não se enrolaram em torno disso, não é? Então, a igreja hoje, ela quer sair, tem muita gente querendo levar a igreja para viés totalmente facilitados, que não a doutrina, que não respeite a doutrina, né? E assim sucessivamente. Mas a igreja vive na sã doutrina. Sã quer dizer santa, não é? Vamos assim sintetizar. Então, além do cristianismo, esses dogmas que quem as rejeita e quem corre a crimes variáveis de acordo com a religião, na Igreja Católica, por exemplo, o crime de heresia, que aconteceu no período da Idade Média, em que as pessoas acusadas eram excomungadas ou perseguidas através da Inquisição. Na Igreja evangélica, protestante, também era a mesma coisa. Hoje não está mais assim, mas se levava no banco o cidadão até a sala pastoral, o gabinete, e lá ele era execrado ou absolvido. Isso é confessionário, não está correto isso. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. E assim sucessivamente. Você confessa a quem? Eis a questão. Então, os dogmas proclamados pelas igrejas, pelos conceitos, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, dogma como a existência de Deus, da Santíssima Trindade, de Jesus Cristo, Filho de Deus, que Filho natural de Deus, a virgindade, a Assunção de Maria, enfim, e vários outros que são pregados pela Igreja Romana, que o cristianismo protestante herdou, né? E o que é doutrina? Doutrina define como um conjunto de princípios que serve de base a um sistema, que pode ser literário, filosófico, político, religioso. Doutrina também pode ser uma forma de direito, né? Uma fonte de direito, ou seja, uma fonte de direito. Então, essa doutrina está sempre relacionada à disciplina, a qualquer coisa que seja objeto de ensino. Pode ser propagada de várias maneiras, através das pregações e opiniões de pessoas conhecidas, ensinadas por textos de obras e até mesmo pelos ensinos dos discipulados, como uma forma de doutrina, e assim sucessivamente. A doutrina também está sempre presente na ciência jurídica, bem como também o chamado direito científico, que são estudos desenvolvidos por juristas e tal, enfim. Observe que o termo ele é abrangente, né, e não pode deixar de ser aqui ensinado, ok? Dentro da questão da definição da palavra dogma, né, definindo a palavra dogma, nós vamos encontrar aí informações sobejas. Por exemplo, a palavra dogma deriva do grego, quer dizer dokel, sendo usado no Novo Testamento, nós vamos ver que dentro do sentido de mandamento, decreto ou ordenança. Lucas capítulo 2, versículo 1, Atos capítulo 16, versículo 4, Atos 17, versículo número 7, Efésios capítulo 2, versículo 15 e Colossenses capítulo 2, versículo 14. Então, o aspecto filosófico de dogma refere-se a afirmações doutrinárias que expressam o ponto de vista oficial de um mestre ou uma escola filosófica em particular, certo? Dogma religioso é uma verdade bíblica baseada sobre a autoridade oficialmente formulada por qualquer assembleia eclesiástica. Eu falei que é a convenção que normatiza, né? É isso aí. Então, a primeira vez que a igreja aprovou declarações dogmáticas foi no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, não é? É muito conhecido esse concílio, ocasião em que a consubstancialidade do filho com o Pai foi declarada como uma confissão de fé. Daí é um dogma propriamente dito, não é? Propriamente
é dito. Então, a confiabilidade do Filho é um dogma segundo que o Pai e o Filho são a mesma substância, ou seja, iguais, o que significa ambas são Deus. Então, na Idade Média, nós vamos observar que a Igreja Romana, ela desenvolveu um conceito chamado de depositum fidei, ou seja, depósito fiel, conceito que sustentava que a Igreja era confiada a um depósito de verdades cujas ramificações podiam ser licitadas ou licitamente, no caso, desenvolvida pela Igreja, finalmente, através do Concílio de Trento, em 545 a 563, e o primeiro Concílio Vaticano em 1870. Deixa eu corrigir aqui, o Concílio de Trento foi nos idos de 1545 a 1563, certo? E o Concílio do Vaticano, que foi aqui vaticinado, foi do ano 1870, ok? Os pronunciamentos, por exemplo, dogmáticos da Igreja Romana passaram a ser consideravelmente infalíveis. Então o dogma era visto no catolicismo romano, até mesmo antes desta reforma, como uma verdade cujo conteúdo o objetivo é revelado por Deus, definido pela Igreja, segundo o romanismo, né? Já os reformadores se posicionaram contrariamente a essa visão católica. Ele sustentava que todos os dogmas devem ser confrontados com a relação de Deus nas Escrituras. Como Calbart disse, a palavra de Deus está tão acima do dogma quanto o céu acima da terra. Eu concordo piamente, né? Há quem diga no meio do catolicismo romano hoje que a Bíblia existe por causa da igreja. Isso é mentira. Isso não procede. Isso é improcedente, ok? Porque primeiro Deus revelou. Logo então não tem nenhuma base, nenhum contexto filosófico, sociológico, racional e bíblico, propriamente dito, que é o que estamos tratando aqui, ok? A ameaça, quais ameaças de corrupção à doutrina? Paulo faz a advertência, voltando aqui para a revista, em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que ensinam que não ensinem outra doutrina, ou seja, Paulo ele fala essa palavra outra, héteros, diversos, né, conforme eu já disse aqui, né? Por isso Paulo se refere a outras doutrinas, ou seja, essa heterodoxia é prejudicial em todos os âmbitos. O que é benéfico e necessário é a ortodoxia, que é o que é certo, que é o que é correto. Essa mistura chamada de heterodoxia, que é diverso, isso é um prejuízo, né? Que a igreja não deve servir, nem seguir e nem obedecer. Aliás, não deve nem dar importância a esse tipo de coisa. Então, seguir a sã doutrina, não é? E assim sucessivamente. Voltando aqui ao credo dogmático, né? Dentro do credo dogmático há uma declaração de doutrina que diz respeito às Escrituras. O credo dogmático, determinada pela sã doutrina, é fundamentado, indiscutível na teologia cristã. É um fundamento, aliás, indiscutível dentro da teologia cristã. Apesar de existir fragmentos do credo apostólico, a primeira declaração dogmática universal ocorreu em 325, no Concílio de Nicéia, quando o Filho foi declarado igual ao Pai, conforme eu já disse. Já dogmas heresiológicos, por exemplo, são afirmações contrárias às Escrituras, que é a chamada heterodoxia que eu estava falando. Muitas declarações dogmáticas são propensas a distorcerem as Escrituras. Vamos ver alguns exemplos. Algum exemplo desses aí. Dogma de Ariano, em 325, nega as duas naturezas de Cristo. O dogma de Latrão, que também negou a Mariologia, ou a Mariológico, no caso, o conceito dogma mariológico, que afirma que Maria é sempre virgem e mediadora, né? O dogma russelita, da Testemunho de Jeová, que afirma que Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Esse é o povo que só fala lorota, né? Desculpa aí, mas não dou crédito para esse povo, não. Não tem nada para falar, senão lorota, né? Não consegue sustentar nem o que diz. Vamos lá. Já a doutrina, a palavra procede do grego, que é didakos, que significa ensino ou instrução.
Então, a doutrina são verdades fundamentais da Bíblia, disposta de forma sistemática. Por isso temos a teologia sistemática, que são revelações de verdades que se encontram nas Escrituras, não é? O Novo Testamento, por exemplo, usa o termo de forma genérica para referir-se a qualquer tipo de ensino ou instrução, como, por exemplo, doutrina dos fariseus, que está em Mateus 16, doutrina dos homens, que está em Mateus 7, Marcos 7, aliás, doutrina dos apóstolos, que está em Atos 2, doutrina de demônios, que está em 1 Timóteo, doutrina de Deus, que está em Tito, capítulo 2, doutrina de Cristo, que está em 2 João 9, não é? Diga-se de passagem que é 2 João um versículo só. Entretanto, há um padrão doutrinário estabelecido pelos apóstolos, conhecido como sã doutrina, e essa sã doutrina podemos chamar de boa doutrina também. Sã doutrina, conforme está registrado em 1 Timóteo capítulo 1, verso 10 e 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, que é também chamado em 2 João 9 de doutrina de Cristo. Então, quando vamos estudar os textos de Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 2, nós vamos entender que trata-se de uma forma universal, sistemática das doutrinas de Cristo. Então, o dogma é a declaração de homem acerca de verdades apresentada em um credo, que pode ser humano ou influenciada, ou influência demoníaca, melhor. Seus assuntos podem se contrapor, que não são enganosos, são sensíveis ao erro. Alguns dogmas baseiam-se em interpretações equivocadas de textos das Escrituras, sendo muitas vezes desprovidos do aval da Bíblia, É a declaração comum do homem acerca da verdade. Já a doutrina, é a revelação da verdade sobre um tema teológico, ou seja, em particular, como se encontra nas Escrituras. É divina, conforme está em 2 Timóteo 3, verso 16, e 2 Pedro, capítulo 1, é coerente dos assuntos, 2 João, capítulo 10, verso 35, é verdadeira, conforme está escrito em Salmo 119, verso 86, e João, capítulo 17, verso 17, existe a aprovação das Escrituras e do Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 a 10. Então, é a revelação de Deus e seu relacionamento com suas criaturas expostas nas Escrituras. Então, isto é a doutrina, não é? E assim sucessivamente. Depois nós vamos ver que costumes, conforme eu disse no início, que não vai ser nosso caso aqui, vamos trabalhar dentro do contexto da corrupção, a ameaça da corrupção à sã doutrina. Quais eram os problemas de ordem doutrinária, As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos, judaizantes, de interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas de Corinto, por exemplo, ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Outros outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico aliada ao gnosticismo. Então, isso aí criava uma mistura. Isso é heterodoxia. Isso trazia prejuízo, claro, e traz prejuízo quando existe essas misturas, e assim sucessivamente. Então, depois Paulo vai trabalhar também a questão da fábula genealógica intermináveis, No tempo de Paulo, havia mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como por exemplo, culto aos anjos. Em Colossenses 2,18, Paulo aponta isso, refutando, além de não possuir conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica, e essa verdade apostólica, o apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou de forma veemente, de forma muito contundente. Aqui vamos aprender que não podemos perder tempo com essas coisas infrutíferas, mesmo não dou muita atenção a isso. Eu estudo para conhecer, mas não dou atenção a essa demanda. Estudo para conhecer, mas não dou atenção e nem crédito
a quem lida com esse tipo de heterodoxia. Aliás, com a heterodoxia, essa mistura, né? Esse diverso, né? Então, a igreja como guardiã da doutrina. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declara que a igreja é sustentada na verdade. Por conseguinte, diante de falsas crenças, a igreja também é coluna e firmeza da verdade. Não é? O objetivo e o zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo pela sã doutrina? Preservar o amor no coração puro e de uma fé não fingida. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé cristã. Então, o falso ensino, os falsos mestres geram contenda, dissensões, granguenas de comunhão, logo não há cristianismo ortodoxo sem prática do amor. Então, quando vem esse tipo de demanda, a igreja tem que rechaçar de forma veemente, de forma dura, não é? Muito modismo, que vem trazendo muitos problemas que não ajudam em nada. Né? Quanto à origem da doutrina, a doutrina é divina, o costume é humano. E qual é o alcance? O alcance da doutrina é universal, o costume é local. A doutrina é imutável, né? A doutrina é imutável, foi Deus que deu para que o homem siga, né, encontre o norte para obedecer ao Senhor, nosso Deus, né? E assim sucessivamente. Qual a importância de se falar a sã doutrina? Paulo vai dizer: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Em Tito está escrito. Ao que Paulo dá essa ordem e nos ensina que a igreja deve falar. O que a igreja deve falar? Falar a sã doutrina. Né? A igreja deve falar a sã doutrina. Fala disso, que é responsabilidade da igreja, ela deve ser conhecida por isso. A igreja deve ser conhecida não só de falar, mas fazer a defesa bíblica da sã doutrina. A sã doutrina é a voz da igreja. A sã doutrina é a voz da igreja. Então, por isso que ela está nesse mundo. Então, Pedro vai e escreve que a igreja é prioridade exclusiva de Deus, propriedade exclusiva de Deus, ou melhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a voz da igreja é a sã doutrina. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então, a igreja tem a responsabilidade de tornar o caráter de Deus conhecido. É preciso proclamar as virtudes de Deus e a igreja faz isso quando fala o que convém à sã doutrina. Então, a igreja falar a sã doutrina é a responsabilidade da igreja. Muitos pensam em sã doutrina como um assunto para serem tratados em livros de teologia sistemática ou classes onde ensinam os pilares do pensamento cristão. Certamente envolve isso, porém, a sã doutrina lida também diretamente com o dia a dia das pessoas. Então, Paulo pensava em sã doutrina, ele estava pensando que as pessoas estavam vivendo. Como as pessoas estavam vivendo. Na carta a Tito, encontramos algumas razões pelas quais tão importante, pelas quais Paulo estava recomendando à igreja. Por exemplo, primeiro, a sã doutrina, ela expõe o falso ensino. Então, uma das coisas é desmascarar isso e expor para a pessoa saber o que é certo ou o que é errado, certo? E Paulo escreve: porque existem muitos insubordinados, faladores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, e é preciso fazê-lo calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve por torpe ganância, ou seja, os caras estavam deturpando a palavra. Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11. Então, Paulo afirma que o ensino desses homens de nada tem de proveitoso, não tem nada de proveitoso. Suas palavras são vazias e nada acrescenta aos ouvintes. Ao contrário, tais palavras eram prejudicadas. Paulo diz que os que pervertiam casas inteiras, ou seja, o ensino desses homens, estavam destruindo família. Então, a má doutrina sorrateiramente ataca a família e perverte. É preciso calar esta voz. A voz da igreja é a sã doutrina, que destrói e desnuda a má doutrina
não é, a heterodoxia, essas heresias aí, ok? Então, quando falamos em sã doutrina, consequentemente, expomos o que é falso, ou seja, não podemos nos envergonhar do que cremos e devemos falar, e continuamos falando a sã doutrina por medo de impopularidade da igreja, que ela é tentada a parar de falar a sã doutrina. Só que quem foi chamado por Deus não pode, tem que ter zelo por ela, assim como disse o apóstolo Paulo. A igreja como guardiã da sã doutrina. A primazia da doutrina é o amor. O fim do mandamento é o amor. Então, em Timóteo, o amor aparece como um freio, como um instrumento, um equilíbrio de combate à falsa doutrina. Na epístola paulina, Paulo combate que nunca contra a pessoa, mas contra as ideias, e que elas representam. O zelo do apóstolo Paulo se dá justamente por impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltre na igreja. Então, nesse caso aqui, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito para combater a sã doutrina, ou para pregoar, ensinar a sã doutrina e combater as heresias, esses acréscimos e decréscimos de doutrina que existem. A segunda razão importante é que a sã doutrina seja falada e que ela exponha a falsa profissão de fé. Paulo descreve todos aqueles homens no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados de toda boa obra. Em Creta havia pessoas que professavam crer em Deus, no entanto suas atitudes demonstravam demonstravam o cenário, o contrário, aliás, demonstrava totalmente o contrário. Elas não eram de fato convertidas ao Senhor, ainda que dissesse ser, mas esse é o efeito do falso ensino. Ele gera uma falsa profissão de fé. Quanto à má doutrina, é ensinada às pessoas, quando a má doutrina é ensinada, as pessoas são enganadas. Então, elas dizem que conhecem a Deus, mas não conhecem a respeito de Deus. E hoje nós temos aí muita gente correndo atrás, conforme eu disse, muita gente correndo atrás da bênção, mas não quer o Deus da bênção. Eu espero poder ter ajudado você, que o Espírito de Deus continue sobre o vosso coração, mas eu quero citar aqui só a terceira razão que devemos obedecer e guardar a sã doutrina. A terceira razão para se falar a sã doutrina é que ela lida com o comportamento das pessoas. Paulo diz a Tito, e deixa claro isso, a sã doutrina é algo prático. Ela ensina que o homem ensina ao homem que é ser homem. Paulo escreve: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, responsáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, Paulo ensina como sermos homem de Deus e vivendo na verdade, tá certo? Isso é a sã doutrina. Então, os conselhos desse mundo, porém, são contrários a tudo que diz a sã doutrina. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito de Deus continue falando poderosamente. Um abraço a todos. Canal Rascunho da IBD e ensinando para transformar vidas. Na próxima aula de número 12, estaremos estudando a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Quero parabenizar aí, hoje nós estamos comemorando o dia da Bíblia, dia 12 de dezembro. Um abraço a todos, em nome de Jesus.